Olá, meu nome é João Carlos Souto, eu sou professor de Direito Constitucional em Brasília e procurador da Fazenda Nacional. Quero agradecer à Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Estado do Rio de Janeiro pelo convite, parabenizar pelo evento, parabenizar o presidente Márcio Vieira, a vice-presidente da OAB do Estado do Rio, doutora Ana Basílio, e dizer que é uma honra estar aqui, ainda que virtualmente, para participar desse evento tão importante. O tema que me foi proposto é sobre o colégio eleitoral nos Estados Unidos, numa perspectiva histórica. Eu estudo o direito norte-americano já há bastante tempo, há mais de 30 anos. Tenho escrito alguns artigos ao longo desses anos sobre o tema, participado de diversos seminários, simpósios, e disso tudo resultou a publicação de um livro em 2008 sobre a Suprema Corte. O título do livro é Suprema Corte dos Estados Unidos, Principais Decisões, pela editora Atlas, está em 4ª edição, que é de 2021. Bem, o sistema eleitoral norte-americano difere em alguns aspectos, em vários aspectos, do sistema nosso, do sistema aqui no Brasil. Enquanto aqui nós elegemos diretamente o presidente, nos Estados Unidos, como é sabido, a eleição se dá através de um colégio eleitoral. Mas o colégio eleitoral não é escolhido aleatoriamente. O colégio eleitoral é fruto de uma votação ampla, geral e restrita, né? Uma votação em que os eleitores de cada estado votam no presidente, no candidato a presidente, geralmente Partido Republicano ou Partido Democrata, eventualmente tem candidatos independentes com uma certa força, né? Ross Perot, por exemplo, na década de 80, o início da década de 90, foi um candidato, Ross Perot era do Texas, foi um candidato muito forte. O Nader, também na década de 90, candidato pelo Partido Verde, mas nenhum conseguiu digamos assim, chegar perto da eleição. Mas como eu ia dizendo, o candidato do partido, o republicano democrata, mais votado no estado, ele leva os votos para o colégio eleitoral. Tá? O colégio eleitoral, ele se reúne no próprio estado, né? Fracionado, e escolhe o candidato. Qual é o quantitativo de votos por estado? Esse quantitativo é definido pelo número de representantes do estado no Congresso Nacional. Por exemplo, a Califórnia é o estado mais populoso, tem o maior número de deputados, senadores, o número nós copiamos dele, inclusive, lá são 2 por estado, aqui são 3, né? Mas, porque, como se sabe, o Senado representa os estados no legislativo da União, então o número é fixo. Mas o número de deputados federais vai variar, né? Então, lembrando que nos Estados Unidos o deputado federal tem mandato de 2 anos, né? E o senador tem mandato de 6. Então, o que vai definir o número de eleitores no colégio é o número de representantes no Congresso Nacional. Tá? Bem, esse é o sistema. Existem 2 sistemas de escolha dos representantes. O mais comum, que prevalece em 48 dos estados, são 50, né? 48 dos estados, é o sistema em inglês, winner take it all. O vencedor leva tudo. Então, nesse sistema, o mais votado no estado leva todos os votos. Nova York, que é um estado que historicamente dá a vitória ao Partido Democrata,
Quem vence em Nova York leva todos os votos de Nova York. Quem vence na Flórida leva todos os votos da Flórida. A Flórida é o chamado swing state. Ele muda, né? Às vezes vota com republicano, às vezes vota com os democratas, mas ultimamente tem votado com os republicanos. E um outro sistema que vigora em somente 2 estados é o sistema em que o vencedor não leva todos os votos, né? O vencedor leva 2 votos a mais, um plus de 2 votos, e a votação, o número de votos ao colégio eleitoral, ele vai ser dividido de acordo com o percentual de votos que cada candidato vem a ter. Então, quais são os 2 estados que adotam? O Maine, que é um estado pequeno no Nordeste, e o Nebraska, que é um estado no Centro-Oeste. Vamos dizer que cada estado aí desses, vamos dizer que o Nebraska tenha 14 votos, então serão um plus de 2 votos para o vencedor e os 14 proporcionalmente, 10-4, 8-6, alguma coisa desse tipo, tá? A eleição, ela é móvel, a data da eleição é móvel, ela é fixada por uma legislação infraconstitucional, pela legislação infraconstitucional, salvo engano, é de 1948, mas ela estabelece que a eleição ela ocorre sempre na terça-feira, é meio complicado, mas vamos lá. Na terça-feira mais próxima à primeira segunda-feira de novembro. É exatamente assim, né? Então, a eleição sempre vai ocorrer ou do dia 2 ao dia 8 de novembro a cada 4 anos, tá? É a terça-feira mais próxima da primeira segunda-feira. Então ela vai cair sempre entre 2 a 8 de novembro de cada ano. Cada estado certifica os seus respectivos votos, né? Quem certifica é o secretário de Estado, que é uma autoridade que trafega entre correspondendo aqui no Brasil ao secretário de Justiça do Estado ou ao secretário-chefe da Casa Civil, tá? Essa autoridade, secretário de Estado, é eleito, é membro do Poder Executivo. Não há justiça eleitoral nos Estados Unidos, não há justiça eleitoral, né? É o juiz comum. Nisso nós estamos em vantagem. Eu creio que o sistema nosso é muito mais inteligente, muito mais razoável. Esses votos certificados por cada estado, ele segue para o Congresso Nacional, geralmente no fim de dezembro, e na primeira semana de janeiro, aproximadamente 2 semanas antes da posse. A posse do presidente é sempre 20 de janeiro, por dispositivo constitucional. Então, a eleição será certificada pelo Congresso, presidido pelo vice-presidente da República, porque sempre foi assim. O vice-presidente é o presidente do Senado e do Congresso Nacional, obviamente. A certificação é uma mera homologação, nunca deu problema, mas vocês devem se recordar que no dia 6 de janeiro de 2020, o presidente Donald Trump insuflou os seus partidários a protestarem em frente ao Congresso, houve uma invasão, o vice-presidente Mike Pence, inclusive, correu um certo perigo, mas os invasores, os insurretos, não conseguiram atrapalhar, a não ser por algumas horas, tanto que houve a certificação e o Joe Biden foi certificado. Então, dessa forma que funciona o sistema eleitoral. Eu falei que cada estado manda elege o número de representantes no Congresso, no colégio eleitoral, correspondente ao número de representantes do Congresso,
mas não mencionei e vou mencionar agora que a capital, Washington, D.C., ela elege 3 membros ao colégio eleitoral. Agora, muito se discute por que os Estados Unidos, em pleno século XXI, permanecem com esse sistema que tem origem no final do século XVIII, com o nascimento do país, né? Bem, a razão é relativamente simples. É preciso lembrar a formação, né, dos Estados Unidos, né? Desde os primeiros momentos da colonização inglesa até a independência em 1776. Então, é preciso lembrar que a Inglaterra, diferentemente de Portugal, colonizou aquela parte da América do Norte em 13 colônias distintas, com administração distintas, né? Todas elas. Elas não tinham um governo centralizado, como o Brasil teve, primeiro em Salvador, que é a primeira capital do país, e em seguida no Rio de Janeiro, a partir de 1763. Né? Então, sempre funcionou de forma separada. Quando houve a independência, liderada pelos Founding Fathers, né? Thomas Jefferson, George Washington, Alexander Hamilton, James Madison, entre outros, as colônias, as 13 colônias inglesas da América, quando obtiveram a independência, cuja assinatura é de 1776, tem até uma reprodução ali na parede da Declaração de Independência, essas colônias passaram a ser estados soberanos, né? Passaram a se constituíram em estados soberanos. E se mantiveram assim durante um espaço de tempo que vai de 1776 até 1787, quando resolveram, diante das circunstâncias de momento. É preciso lembrar que no final do século XVIII ainda havia guerras de conquista, era comum, né, um país tentar conquistar o outro territorialmente. Era, vamos dizer, mais comum, né? Porque nós estamos vendo isso agora na Europa a partir de 24 de fevereiro com a invasão russa na Ucrânia. Mas então, como era comum e os 13 estados não estavam funcionando bem, a questão da defesa externa, o fato da Inglaterra ainda estar ali presente no Canadá, as grandes potências europeias, como Espanha, mesmo a França. Então eles resolveram se unir num Estado único, num Estado federal, numa federação. É o primeiro experimento federativo do mundo. Alguém pode contra-arguir que a Suíça já havia feito esse experimento, mas obviamente que não dá para comparar em extensão e em profundidade o que restou implementado nos Estados Unidos. Então, para entrar na federação, os estados soberanos, Nova York, Connecticut, Pensilvânia, Virgínia, né? Esses estados retiveram competência. Não por outra razão, nos Estados Unidos, os estados têm competência para direito civil, direito penal, entre outros, e ficou também o direito eleitoral. Então, e o colégio eleitoral também tinha um outro argumento, contrário ao chamado Virginia Plan, que foi apresentado na Convenção Constituinte, que se reuniu de maio a setembro de 1787 na Filadélfia, né, capital da Pensilvânia. O Virginia Plan dizia que o presidente deveria ser escolhido pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. E alguns fizeram objeções porque isso poderia implicar na quebra do princípio da separação de poderes,
na medida em que o legislativo estaria escolhendo o executivo, e também porque o presidente poderia ficar o refém, um tanto quanto refém do poder legislativo, sem contar que o legislativo continuaria se reunindo, vamos dizer assim, continuaria se reunindo, melhor explicando, o legislativo, ele permaneceria depois da eleição, supervisionando, entre aspas, né, um presidente que ele tinha eleito, né, que ele tinha acabado de eleger, ou que ele tinha eleito pouco tempo antes. Então, a saída, a solução foi o colégio eleitoral, porque o colégio eleitoral se dissolve. O colégio eleitoral, como eu disse na primeira parte, ele é escolhido pelo povo, diretamente pelo povo, os membros, né? Além disso, ele não vai ficar reunido, e não é poder, né? Um poder que se dissolve na medida em que o voto é certificado e encaminhado para o Congresso Nacional. Então, o que justifica essa questão histórica. E tem um argumento que o colégio eleitoral obriga o presidente da República a se preocupar com todos os estados. Então imagine, transpondo a realidade brasileira, um presidente da República, talvez ele sabendo que a votação dele é razoável num estado com um eleitorado muito diminuto, não é? Ele não tem necessidade de ir naquele eleitorado, naquele estado, e poucas vezes, porque ele sabe que vai ganhar ali, e ele já tem o voto de São Paulo, vai ser muito bem votado em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, que são os estados mais populosos da federação. Então, como o colégio eleitoral ele é bem menor, isso é quem defende o colégio eleitoral argumenta isso, obriga o presidente a se preocupar, o candidato a presidente a se preocupar com todos. Os que são contrários, e hoje em dia é praticamente a maioria, tece considerações no sentido de que o sistema atual possibilita que alguém que não obteve a maioria do voto popular acabe se tornando presidente da República. É o que aconteceu em 2016 na eleição Trump versus Hillary Clinton. Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais, e na eleição de 2000, em que eu mencionei há pouco, Al Gore teve mais votos do que o George Bush. Bem, meu tempo está se esgotando, eu espero que tenha conseguido esclarecer alguns pontos sobre o sistema eleitoral norte-americano. Como eu disse, eu tenho um livro que eu comento as principais decisões, é um livro pioneiro, publicado em 2008, a primeira edição, como eu disse, está na 4ª edição, pela editora Atlas, Suprema Corte dos Estados Unidos, principais decisões. E muito obrigado, e mais uma vez, parabéns a vocês todos por essa feliz iniciativa de discutir a eleição de 2022, de discutir o processo eleitoral brasileiro, porque o que vocês estudam, o que vocês discutem, o que vocês estão debatendo é nada mais, nada menos do que o pulmão da democracia. Sem a justiça eleitoral não há democracia, e o Brasil está de parabéns, nós estamos de parabéns por termos uma justiça eleitoral organizada, funcionando a contento, de longa data, e isso é um orgulho que todos nós devemos mostrar ao mundo, como as eleições brasileiras são organizadas e funcionam muito bem e há bastante tempo. Muito obrigado, um grande evento para vocês.